Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa o like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Um inscrito no canal com o nome Rei dos Cortes escreveu pedindo mais informações sobre funções virtuais, por que elas existem e para que elas servem. A primeira coisa a saber é que as funções virtuais são uma particularidade do C++, pois utilizam o conceito de objeto e herança. Logo, para C, função virtual não tem significado. Então vamos nessa. Vamos utilizar o seguinte conceito. Você vai criar uma classe abstrata chamada motor e uma classe que é da classe motor chamada Ford. Por quê? Eu quero que a classe Ford tenha uma classe principal com funções obrigatórias. Indo aqui no código, vamos criar então a classe. Adicionar nova, classe C++, motor. A classe está criada. Agora vamos ao header file aqui. Organizando aqui o código, vou criar três funções no header file. A primeira vai ser ligar, passando void. A segunda vai ser desligar, passando void também. E a terceira será a marcha, passando int para saber qual é a marcha que está sendo utilizada. Vamos ao motor CPP. Vamos incluir o IOStream para podermos imprimir alguma coisa. E aqui na construtora, stdout, construtora motor, da linha. Depois vamos definir a função ligar, que é um void, stdout, entre aspas, motor ligar. Depois a função motor desligar, que é um void também, que recebe. Aí stdout, cout, motor desligar, e a última função que é a da marcha. Então motor, marcha, passando o int chamado pmarcha, que é a marcha que está sendo colocada. Cout, motor, marcha, espacinho. Aí vamos imprimir a marcha que está sendo passada e pular a linha. Tá ótimo, esse aqui é o CPP. Agora que nós definimos a classe, vamos para o main CPP. Vamos botar o include de motor, include motor.h. A classe motor é a classe abstrata base. Ela não vai ser instanciada em momento nenhum, ela só vai servir de herança. Mas para fazermos o primeiro teste, vamos instanciar ela diretamente aqui, para vermos se todas as funções estão funcionando direitinho. Então a primeira é ligar, depois é a marcha, colocar a marcha 1, e depois desligar. Então compilar e ver se as funções funcionam direitinho. Pronto, todas as funções, a construtora está aqui, a função ligar, marcha e desligar. Então a classe abstrata principal está aí. Como parece que está funcionando, então vamos criar a classe Ford, que é a da motor. Então vamos aqui, new, classe, o nome dela é Ford. Pronto, vamos deixar atualizar aqui o header file, atualizou, vamos para o Ford H. Já que o Ford vai herdar motor, então temos que dar um include de motor aqui. Include motor.h. A classe Ford vai herdar a classe motor. E tá só deixar dessa forma aqui, só construtor. Vamos para Ford CPP. Vamos incluir o IOStream também, acho que ele imprimir alguma coisa, e vou. Na construtora da Ford vamos colocar stdcout, construtora Ford, puladinha, e só. Vamos para o main CPP. Então aqui no main CPP, instanciamos o motor só para testar se estava tudo funcionando. E vamos alterar para instanciar a classe Ford, que é a classe que irá trabalhar de fato. Então o motor aqui cai fora, vai virar Ford. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Todo mundo não, só esse cara aqui. Ford vai virar um F. E para provar que a classe Ford está herdando de motor todas as suas funções, vamos executar aqui. Se você olhou aqui na classe H, ela não tem função nenhuma. Todas as funções estão na classe motor. Então aqui deve funcionar toda a classe motor, correto? Vamos executar. E não mais do que magicamente,
De acordo com a herança, primeiro foi construída a classe motor, que é a classe principal, depois a classe Ford, e aí foi executado todas as funções da classe motor, porque a Ford não tem elas ainda. Então, você pode confirmar a herança pelo print, Ford herda motor. Ótimo, agora eu tenho a seguinte situação. Eu quero que, ao ligar o motor, a marcha seja colocada em 0 ou ponto morto, para não ligar o motor engatado. Com o código atual, seria desta forma aqui. Vamos colocar a marcha 0. Vamos ligar o motor. Nessa ordem, né? Coloca a marcha 0, depois liga o motor. Vamos executar. E aqui ele botou na marcha 0, depois ele ligou o motor. Tudo bem? Você chamou a função de marcha e depois ligou o motor. Nada demais, e você pode dizer que até agora não aconteceu nada especial no que se diz respeito a funções virtuais. Só que o usuário ou a situação pede o seguinte. Quando você chamar a função ligar para a classe Ford, eu quero que, por segurança, a classe configure a marcha para 0, independentemente. Ok, então vamos configurar a função ligar na classe Ford. A classe Ford está aqui, a função ligar. Void ligar, void. Se você prestar atenção aqui na classe motor, é a mesma assinatura e a mesma função. Tudo bem? Está aqui. Vamos salvar. Sair do motor. Vamos agora para Ford CPP. Vamos definir a função de ligar lá. Então, void, Ford, ligar, void. Vamos imprimir aqui, que é Ford. Opa, aqui Ford, ligar, std_l. Vamos executar e ver qual função ele vai executar, da classe motor ou da classe Ford. Vamos no main CPP só para você visualizar aqui. Ok? Executando. Você pode perceber que ele executou a função marcha da classe motor e a Ford da classe ligar. Então, o que você fez aqui? Você sobrepôs a função que estava no motor. Então, ele executou a função ligar da classe Ford e não da classe motor. Agora, vamos colocar a palavra virtual na classe motor, da função ligar. Vamos executar aqui, ó. Vamos colocar aqui virtual. Vamos ver se tem alguma diferença. Se nós executarmos, ele executou ligar da classe Ford, como você pode ver aqui. Então não teve absolutamente nada de diferente. Na verdade, a palavra virtual neste contexto é só um indicador visual para informar ao programador que esta função sugere-se ser redefinida na classe filha. Por que sugere? Se você colocar ou não a palavra virtual, não faz diferença, a não ser nas boas práticas. A empresa ou o analista indicam uma função que pode ser redefinida por motivos de documentação. Aqui há duas linhas de pensamento sobre esse assunto. A primeira linha diz que uma classe base, ou principal, ou abstrata, que é o que a classe motor faz, deve configurar o código mínimo necessário para que a função ligar, ou desligar, ou marcha funcionem sem precisar ter obrigação de redefinição na classe filha. Assim, redefinir a função ligar, por exemplo, somente se a classe Ford tiver um procedimento de ligar diferente da classe motor. A segunda linha de pensamento diz que a classe principal deve ter uma função virtual sem código. Assim, é obrigatório, entre aspas, né, porque na verdade não é, que você codifique a função ligar para cada classe filha. Tudo bem esse entendimento dessas duas de pensamento? Logo, se você não tem obrigação de redefinir a função, para que colocar a palavra virtual nela? Não precisa, a não ser por convenção ou documentação, correto? Até agora a gente só viu isso. Muito bom. Entendido até aqui, a segunda linha de pensamento diz que, já que a função será virtual e deve ser criada obrigatoriamente, eu tenho que forçar o desenvolvedor a escrevê-la na classe filha. Mas como fazer isso? Entra o conceito de virtual pura. Virtual pura é uma função que obriga o desenvolvedor a codificá-la na classe filha, como veremos no código agora. Vamos colocar aqui, ligar é igual a 0. E no for de CPP, vamos apagar o ligar, vamos só comentar. E no for de H, também vamos comentar. Lembrando que o motor aqui, ó, eu estou com virtual, void, e a função é igual a 0. Vamos compilar.
ele deu um erro aqui. Talvez você não consiga ver, mas eu vou colocar... Ah, consegui aqui fazer. Ele está dizendo, ó, que não foi declarada na variável f a função abstrata. E aqui ele está dizendo que porque a seguinte função virtual na classe não foi virtual pura, né? Não foi encontrada na classe Ford. E assim vai os erros. Ele está informando o erro na VTable, ou Virtual Table, ou tabela virtual, que não houve redefinição de ligar, da função ligar, em Ford, embora ela exista em motor. O erro mostra que é uma função virtual pura não redefinida na tabela de funções virtuais. Quando utilizar a virtual pura, o compilador vai procurar a função real que deverá ser executada, e não a virtual. Por isso da VTable, tabela de funções virtuais. Voltando ao motor H, aqui, quando você coloca a palavra virtual aqui, e a função toda igual a zero, você está dizendo que ela é uma virtual pura, que não deve ter código na classe pai e deve ser redefinida na classe filha. Assim, vamos apagar de motor a função ligar. Então, vindo aqui, motor CPP, vamos apagar ligar. Ou vamos comentar, fica mais fácil. Vamos comentar ela aqui e vamos voltar para o header file. Então, voltando para o header file aqui, a função virtual pura tem esse formato, como eu já falei várias vezes aqui. E ela te obriga a criar na classe filha. Se nós formos agora na classe Ford, vamos tirar o comentário aqui, ela está redefinida. E vamos na Ford CPP. Tirar o comentário também. E aqui no main CPP continua a mesma coisa. Vamos compilar. Já não deu mais erro. E vamos executar. Aqui. Então a função virtual pura, ela tem duas regrinhas. Primeiro ela tem que escrever, tem que ter a palavra virtual na frente, ela tem que ser igual a zero. E no CPP dessa função, dessa classe que tem a função virtual, você não tem definição dela. Porque também não faz sentido você ter definição, porque ela vai obrigar você a redefinir na filha. Então isso daqui não vai funcionar de forma alguma. Então, em geral, você não tem a função, o corpo da função definido no CPP, quando ela for uma virtual pura, porque obrigatoriamente a fila vai ter que redefini-la. Logo, qualquer definição que você fizer na classe principal não terá validade nenhuma. Entendido? Então vamos explicar mais uma vez. Se você criar uma classe GM, por exemplo, e herdar a classe motor, obrigatoriamente deverá escrever uma função ligar específica para o motor GM, porque a classe tem uma função virtual pura, que obriga você a fazer isso. Se você voltar à classe Ford e colocá-la como virtual pura, igual está na classe motor, que seria isso aqui, ó. Estou na Ford aqui, aí eu faço isso aqui, ó. Virtual igual a zero. Igual está lá no motor, e apago no CPP essa função. A classe que herdar a Ford deverá obrigatoriamente redefinir a função ligar também. Você entendeu que você pode ir colocando a função ligar como virtual pura em todas as classes de herança até a função não ser mais virtual? Assim você pode ter a função virtual pura em motor, que herdou Ford e colocou como virtual pura também, que a classe caminhão herdou Ford e também colocou ela como virtual pura, e por fim a classe caminhão pequeno, que finalmente tem a função ligar codificada no seu CPP. Assim a classe motor, Ford, caminhão, as três têm a virtual pura que tem que ser redefinida na próxima classe filha que está sendo herdada. Este exemplo não é muito comum. Em geral, só a primeira classe principal tem a virtual pura, assim como em Java, mas há muito programador sem conceito e sem noção às vezes. Se você vê algo parecido com isso, deve ser algum código legado e provavelmente foi a melhor solução daquele problema naquele momento. Então, se você ainda ficou com dúvidas de o que são funções virtuais, o que é uma virtual pura, por favor, volta o vídeo, dê uma olhada. O conceito não é difícil. Se você põe ela virtual e ela não é pura, você pode ou não colocar a palavra virtual. Ela pode ser redefinida ou não. Ou ela usa do pai ou ela usa do filho. Agora, se você utilizar como virtual pura, que é a palavra virtual e a função igual a zero, você não tem código dessa função na classe base e é obrigatório você redefinir-la na classe filha. Entendido isso? Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!